Rapaziada, vou falar uma coisa que talvez muita gente pense, mas poucos querem cravar. O Real Madrid não contratou o Mourinho do futuro, contratou o Mourinho da ordem, da guerra e do mata-mata. E isso pode dar muito certo no curto prazo, mas também pode dar muito errado lá na frente. E agora, sem enrolação, rapaziada, bora pro campo. O Real Madrid confirmou a volta do José Mourinho, contrato até 2029, retorno depois de mais de uma década, e um elenco que hoje tem peso absurdo. Vinícius Júnior, Mbappé, Bellingham, estrelas, ego, pressão, cobrança e camisa pesada. E aí muita gente vai olhar e falar: ah, o Mourinho no Real, isso é gigante. E é mesmo, mas a pergunta certa para mim não é se o Mourinho é gigante. A pergunta certa é: qual Mourinho tá voltando pro Real Madrid? Porque o Mourinho histórico ninguém discute. Vários títulos, né? O Mourinho do tempo, muito tempo atrás, né? Foi um grande treinador, né? Porto campeão da Champions, Chelsea dominante numa época, a Inter do triplete, Real Madrid batendo de frente com o Barcelona do Guardiola na época. Esse Mourinho tá na história. Agora, o Mourinho recente precisa ser analisado com mais calma. Desde o Manchester United ele ainda ganhou um título, sim. Ganhou a Europa League, Copa da Liga, Community Shield. Depois foi pro Tottenham e saiu sem título do Tottenham. Na Roma, ganhou a Conference League e chegou em final europeia. No Fenerbahçe e no Benfica teve números competitivos, mas sem aquela dominância de campeonato. Então, na minha humilde avaliação, o ponto é esse. Mourinho ainda é competitivo, mas ele não chega mais como o treinador mais moderno da Europa. O Real Madrid sabe disso. O Florentino não está contratando só modelo de jogo, não está contratando só treino. Saída de bola, pressão alta, ocupação de espaço. Ele está contratando peso, autoridade, casca. Um cara que entra no vestiário e não fica pequeno perto de ninguém. Mourinho é tão grande quanto o problema que o Real Madrid quer resolver, rapaziada. O Mourinho, né, assim, o Real Madrid ele tem um ambiente ali, um dos ambientes mais difíceis de toda a era dos Galácticos, esse aí com Vini, Mbappé, Bellingham, mas fica entre mais o Mbappé, né? O Mbappé é um fio desencapado. Até lá na França, lá na seleção, ele tá arrumando problema lá. Já tem jogadores lá rachando o elenco lá na seleção. Então, assim, com a chegada do Mourinho, é um treinador de peso que pode bancar ali qualquer um ali do ataque, qualquer jogador a ele. O Mourinho tem capacidade de bancar pelo peso histórico, né, que ele tem, né? E tem que ser um treinador assim para esse time do Real Madrid de uma temporada caótica, né, que passou. E isso faz sentido. Se o diagnóstico do Real Madrid for: perdemos comando, perdemos competitividade, perdemos aquela maldade de jogo grande. Se for isso, Mourinho é uma escolha lógica, porque ele sabe jogar mata-mata, sabe criar ambiente de guerra, sabe transformar pressão externa em combustível interno. Ele é o cara, né, rapaziada, do nós contra eles. E num clube como o Real Madrid, isso pode virar Champions, pode virar jogo grande, pode virar casca. Só que também tem um outro lado nisso aí. Se o problema do Real for repertório ofensivo, aí a coisa complica. Porque o Real Madrid vai pegar muito time fechado. Muito, tá? Mas todos os jogos serão, a não ser contra o Barcelona, talvez. Muito bloco baixo, muito adversário jogando por uma bola. E aí não adianta só ter transição, espírito competitivo e camisa pesada. Tem que criar, tem que atacar com organização, tem que machucar defesa fechada. E nos trabalhos recentes do Mourinho, esse é um ponto que chama a atenção. Os times dele, muitas vezes, são duros, competitivos, difíceis de bater, mas nem sempre são dominantes com a bola. Muitas vezes, na verdade, não são dominantes com a bola. Muitas vezes, né? O Mourinho ficou conhecido, né, na época do Chelsea para colocar o ônibus ali e defendia com vários jogadores ali, saíam. O próprio Real Madrid também, na época do Cristiano Ronaldo no auge lá, teve várias críticas. O Mourinho foi vaiado porque só jogava em transição, só futebol reativo e ele propõe pouco jogo, né? Na maioria das vezes, né? Ele foi muito questionado depois do auge dele ali,
por esse futebol reativo, né? Então, pra mim, tem dois Mourinhos nessa contratação. O primeiro é o Mourinho que empolga, o cara da autoridade, da entrevista forte, do vestiário blindado, do jogo grande. O segundo é o Mourinho que preocupa, o cara do desgaste, do atrito, do time que às vezes não evolui tanto com a bola, porque isso também vem no pacote, né? E aí, rapaziada, isso tem que ser dito. No curto prazo, Mourinho pode arrumar a casa. No médio e longo prazo, ele também pode incendiar a casa, como já fez em outros lugares. Não estou dizendo que vai dar errado. Eu não acho absurdo. Pelo contrário, eu entendo a lógica dessa contratação. O que eu não compro é tratar essa contratação como se fosse uma aposta sem risco. Tem risco. Risco tático, risco de vestiário, risco de desgaste com estrela, risco do Real virar um time muito forte emocionalmente, mas limitado contra certos jogos. Que a maioria dos jogos os adversários vão se defender contra o Real Madrid. Agora, tem uma coisa que pesa a favor do Mourinho. O Real Madrid não é um clube comum. Às vezes, no Real, o técnico não precisa inventar o futebol. Ele precisa organizar o caos e deixar as cobras criadas decidirem. E nisso, Mourinho pode ser perigoso. Com Vini, Mbappé, Bellingham, se ele proteger melhor o time sem a bola e der liberdade no último terço, o Real pode virar uma máquina de competir. Não necessariamente uma máquina de jogar bonito, mas uma máquina de ganhar jogo grande. E talvez seja exatamente isso que o Florentino quer. O Florentino pode estar buscando só resultado, né? Ele não quer espetáculo. Ele quer vitória. Não modernidade, comando, não laboratório para fazer experiências. Ele quer guerra. O Real Madrid não trouxe Mourinho para inventar na roda. Claramente não. Trouxe Mourinho para colocar a ordem na casa. E a pergunta é: essa ordem vai durar? Ou vai virar mais uma novela gigante no Santiago Bernabéu? Comenta aqui embaixo, você acha que o Mourinho ainda serve para esse Real Madrid do Vini, do Mbappé e Bellingham? Ou o Florentino tá apostando mais no passado do que no presente? Dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal, tamo junto e valeu!